Então eles, os anjos, sentados onde Jesus tinha estado e não estava mais, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Parece uma pergunta cínica. Se esses anjos eram conscientes do processo histórico, como aparentemente eram, é uma pergunta que carrega um sarcasmo sublime, que carrega aquilo que não é cinismo, mas é uma provocação que soa até cínica para quem sabe o desfecho do que tinha acontecido de extraordinário dentro da tumba, e para quem também conhece a dor, a angústia, o vazio, a desesperança, o choro, a lágrima, as torrentes de aflição que escorriam dos olhos de Maria Madalena. Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ou seja, a melhor expectativa de Madalena naquela manhã era que o corpo de Jesus tivesse sido levado por quem ela não sabia, por quem ela não conhecia. Mas como aquelas duas figuras estavam sentadas dentro da tumba, ela imaginou que, no mínimo, eles poderiam dar o paradeiro de Jesus. O paradeiro. Ela queria que os anjos, que ela não reconhecia como anjos, dessem, todavia, qualquer que fosse a identidade deles, o paradeiro de Jesus. Eu estou chorando porque pegaram o meu Senhor e o levaram, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, quando ela acabou de falar isto, ela voltou-se para trás dela própria, ficou em pé e virou para trás, em oposição à tumba. Ela olhou para o jardim e ela viu Jesus em pé. Jesus em pé bem diante dela. Todavia, ela não reconheceu que era Jesus por causa das lágrimas, Jesus estava todo embaçado. As nossas lágrimas embaçam Jesus frequentemente diante de nós, quando as nossas lágrimas são frutos de desesperanças apressadas, porque Jesus tinha dito tanto a ela quanto a todos diversas vezes que morreria na cruz, mas ressuscitaria no terceiro dia. Era o terceiro dia. Mas o choque com a realidade da morte e com a não identificação, não encontro de Jesus dentro da tumba, a deixou num estado de perturbação, que agora ela volta para trás com as lágrimas servindo-lhe de véu de agonia, através do qual ela não conseguia enxergar a esperança que Jesus trazia. Voltou-se e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Frequentemente, na nossa experiência espiritual e existencial, a gente tem encontros com Jesus no meio da agonia, no meio das lágrimas, no meio das dores, no meio das desesperanças, no meio das falências, no meio das perdas, no meio das frustrações que estão para além de todas as consolações, e aí, tomados por esse véu espesso de lágrimas, a gente não consegue identificar Jesus. Está ali a luz, mas ela não conseguia identificar Jesus.
em pé, diante dela. Perguntou-lhe Jesus, então, mulher, outra vez à semelhança dos anjos, por que que tu choras? A quem tu procuras? Me dize, quem sabe eu posso ajudar. Por que tu choras? E a quem tu procuras? Quem sabe, se tu olhares melhor para mim, o teu dilema, a tua angústia, a tua perplexidade, a tua frustração podem ser clarificados eternamente. A quem tu procuras? Por que tu choras? Há uma candura nessa pergunta para com essa amiga desesperada de dor e vestida de lágrimas na sua agonia. A quem tu procuras? E aí ela, supondo, não conseguindo admitir, mas supondo ser ele o jardineiro daquele jardim privado de José de Arimateia, ultra, super bem cuidado, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, eu o levarei. A esperança dela ainda se circunscrevia, no melhor cenário, a ser levada até onde o corpo de Jesus estava, para que ela então o pegasse, não se sabe como, porque ela era uma mulher sozinha por enquanto, não havia ninguém com ela, e o levasse. O desespero da paixão frustrada dela e do amor que permanecia apesar de toda a agonia, faziam-na crer que se ela o visse aonde quer que ele tivesse sido abandonado na sua morte, ela própria teria a força de anjos para colocá-lo no ombro, para agarrá-lo, para abraçá-lo e para levá-lo para um lugar onde ela pudesse melhor cuidar dele. Essa é a frustração energizada por um amor inexplicável, coberto de lágrimas que ela não conseguia limpar. Dize-me aonde tu o puseste, ó jardineiro, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Isso ecoa no jardim. Ecoa no jardim, Maria. Ele tinha chamado essa mulher assim milhares de vezes, naqueles 3 anos e meio, 2 anos, o tempo que ela tinha passado com ele no intervalo dos 3 anos e meio da atividade pública dele. Ele a chamou assim centenas de vezes, Maria. Por essa identificação pessoal, como a relação pessoal é mais forte do que a morte. A relação pessoal com Cristo é mais forte do que a lógica. A relação pessoal com a identificação do meu nome na boca de Deus é mais forte do que todas as evidências de qualquer dor da própria morte. Maria. E essa relação pessoal com Deus é o que dava e deu a ela a coragem de limpar os olhos, de afastar de si o véu da agonia e tentar encontrar o mensageiro, o anjo daquele nome, que simplesmente a chamava por quem somente os da intimidade mais profunda e caseira, assim
a chamavam sem o sobrenome Magdalena, só Maria. E quando ele assim a chama, como quem grita desde a eternidade, plantada dentro da cozinha, da maior intimidade dela, aonde na mente dela havia uma lareira, um recôndito, uma cama, um lar, uma intimidade que ela conhecia com ele. Em tudo que de intimidade humana tiveram, Maria. E aí ela limpa as lágrimas e ela se volta agora com a cara lavada, com as lágrimas tiradas, com o véu aberto, olhando para além da neblina da agonia. Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, ela reconheceu, só ele me chama assim. Esse é o tom eterno da meiguice dele para comigo, Maria. E ela voltando-se, e não se diz que ela ouviu, que ela o enxergou, ela o identificou pela audição, pela intimidade desse chamado Maria. Quem sabe foi a primeira voz que ela ouviu quando Jesus expulsou dela os 7 demônios. A primeira voz foi: Maria, abre teus olhos e olha para mim, fica livre do teu mal. Maria. E ela não precisou nem vê-la, ela já foi rasgando o véu de lágrimas e virando-se, dizendo instantaneamente em hebraico. Embora ela e Jesus falassem um com o outro, e todos com ele, e ele com todos, falassem aramaico, mas ela responde em hebraico e diz Rabone, que é a expressão para rabino, para mestre. Rabino significa mestre. E ela usa a palavra hebraica, não a terminologia aramaica. Ela diz Rabone. Porque, quem sabe, esse fosse o código dela para com ele, todo mundo o chamasse de mestre em aramaico, eventualmente ela fosse a única, uma das poucas que o chamassem de mestre usando o termo aramaico Rabone. Parece haver uma identificação, uma troca de intimidades. Maria. Rabone, meu mestre. Então lhe disse Jesus. Estava tudo explicado. Não precisava nenhum tipo de explanação sobre como é que da morte tinha se levantado o redivivo, esse que ela amara com todo o seu coração. Jesus nem perde tempo dizendo, olha, a ressurreição existe. Lembra que eu falei? Não, está tudo explicado. É um Maria e é um Rabone, e o mundo inteiro está explicado. A morte está desvelada, as angústias estão lavadas, os medos estão expelidos, as perplexidades estão resolvidas. Maria, Rabone. E o que ele lhe diz? Ele apenas lhe faz uma recomendação. Era tão óbvio que estava tudo dito, estava tudo explicado, que o universo inteiro estava concluído entre aquele Maria e aquele Rabone.
cabia toda a filosofia do mundo inteiro e do universo todo. Todas as questões tinham silenciado subitamente entre Maria, Rabboni